E se eu te dissesse que grande parte das ideias que moldaram revoluções, partidos políticos, greves, direitos trabalhistas e até debates que você vê hoje nas redes sociais, nasceram na mente de um único homem, amado por uns, odiado por outros e mal interpretado por muitos? Hoje, vamos conhecer Karl Marx, não o caricatural, mas o homem, o pensador e o contexto que deu origem ao pensamento de esquerda como o conhecemos. Karl Marx nasce em 1818, na Alemanha, em um mundo em transformação radical. A Europa vivia os efeitos da Revolução Industrial. Máquinas estavam substituindo pessoas, as jornadas de trabalho eram desumanas e até crianças trabalhavam em fábricas. As cidades estavam inchadas, sujas e miseráveis. Enquanto pouquíssimas pessoas acumulavam uma riqueza absurda, milhões sobreviviam em condições extremas. É nesse cenário caótico que Marx começa a se fazer algumas perguntas fundamentais. Por que alguns têm tudo e outros não têm nada? Isso é algo natural, da ordem das coisas, ou é uma estrutura construída pela sociedade? Essas perguntas seriam o ponto de partida para toda a sua obra. Mas quem foi Karl Marx, o homem? Ele não era um operário, não vinha de uma família pobre e não era um revolucionário de trincheira. Marx era um filósofo, jornalista e um intelectual extremamente crítico do sistema em que vivia. Por causa de suas ideias, ele foi expulso de vários países, perseguido politicamente e viveu boa parte da sua vida no exílio, principalmente em Londres. Muitas vezes, ele e sua família passaram fome, dependendo da ajuda financeira de um amigo fundamental, Friedrich Engels. E um detalhe importante: Marx não escrevia slogans ou frases de efeito. Ele se dedicava a fazer análises profundas e complexas da sociedade. A ideia central que atravessa toda a sua obra é a de que a história da humanidade não é feita apenas de reis, heróis ou grandes batalhas. Para ele, a história é movida por algo mais profundo e constante: a luta de classes. Ao longo do tempo, essa luta se manifestou de diferentes formas. Senhor contra escravo na Antiguidade, nobre contra servo na Idade Média. Na sociedade capitalista da sua época e da nossa, essa luta se dá entre duas classes principais: a burguesia, que são os donos dos meios de produção, menos as fábricas, as terras, as máquinas, e o proletariado, que é a classe trabalhadora, que possui apenas a sua força de trabalho, para vender em troca de um salário. Para Marx, essa relação é, por sua própria natureza, uma relação de conflito e desigualdade. E é aqui que entra uma das ideias mais famosas e também mais distorcidas de Marx, a mais-valia. De uma forma bem simples, a mais-valia é o seguinte: o trabalhador, durante sua jornada, produz um valor muito maior do que aquele que ele recebe de volta como salário. Essa diferença, esse valor extra que não é pago, fica com o dono do capital. É a fonte do lucro. É importante notar que Marx não estava dizendo que o patrão é uma pessoa má por natureza. Ele argumentava que o próprio sistema capitalista obriga essa lógica a existir para que ele possa se sustentar e crescer. O problema para Marx não estava nos indivíduos, mas na estrutura do sistema. Outro conceito-chave para entender o seu pensamento é a alienação. No sistema capitalista, o trabalhador se torna alienado. O que isso significa no contexto da sociedade industrial e capitalista? Ele não controla o que produz, não decide como o trabalho é feito e muitas vezes não vê sentido naquilo que faz. O trabalho deixa de ser uma forma de realização humana e se torna apenas um meio para sobreviver. Com o tempo, essa pessoa perde a conexão com o produto do seu esforço, com o processo de produção, com os outros colegas de trabalho e, no fim, consigo mesma. Essa ideia, escrita há mais de 150 anos, influencia até hoje debates superatuais sobre saúde mental, precarização do trabalho, burnout e a busca por um sentido na vida moderna. Em 1848, junto com Engels, Marx publica O Manifesto Comunista, uma obra que mudaria o mundo. A frase de encerramento do manifesto atravessou séculos e se tornou um grito de guerra: trabalhadores do mundo, uni-vos! Diferente de outras obras dele, o manifesto não é um tratado acadêmico denso, é um chamado político, um panfleto feito para ser lido e compreendido pelas massas. Ele defende a organização da classe trabalhadora, faz uma crítica radical ao capitalismo e conclama uma transformação social profunda. É aqui que nasce o marxismo político, a vertente que inspiraria movimentos ao redor do globo. Agora, é muito importante esclarecer uma coisa: Karl Marx não liderou revoluções. Karl Marx não governou países e não criou estados comunistas. Ele criou uma teoria. O que veio depois, menos a Revolução Russa,
a chinesa. Os regimes de Cuba e de outros lugares foi obra de outras pessoas, como Lenin, Mao Zedong e Fidel Castro. Esses líderes e seus partidos interpretaram a teoria de Marx e a adaptaram às suas próprias realidades. Nem tudo o que foi feito em nome do marxismo corresponde exatamente ao que ele escreveu. Há um debate enorme, até hoje, sobre quais regimes foram fiéis às suas ideias e quais as distorceram completamente. Então, por que Marx ainda importa tanto nos dias de hoje? Porque mesmo quem discorda radicalmente dele, muitas vezes sem saber, usa conceitos que ele ajudou a criar ou a popularizar. Termos como classe social, ideologia, exploração e conflito estrutural são ferramentas que usamos para analisar o mundo. E elas têm uma dívida imensa com o pensamento marxista. A teoria dele influenciou profundamente a sociologia, a economia, a história, a educação, o cinema, a literatura e incontáveis movimentos sociais. Ignorar Marx é como tentar entender a história moderna com uma página em branco. Você pode discordar de Karl Marx, pode criticar as teorias marxistas, pode rejeitar suas conclusões, às quais Marx chegou. Mas uma coisa é inegável: ele ensinou o mundo a questionar o sistema, a não aceitar a realidade como algo natural e imutável. E talvez a pergunta mais incômoda e poderosa que ele nos deixou seja esta: o mundo em que vivemos é realmente o melhor que podemos construir? Porque as ideias, especialmente as que nos desafiam, só continuam vivas quando são discutidas. Obrigado por assistir, curta, siga e responda. Você é de esquerda ou de direita?